e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Aqui estamos com Felipe Clã, claro, nesta terça-feira, iniciando os trabalhos de comentários políticos. Não é isso, Felipe? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra Borges e ouvintes do jornal Rádio Universidade. Coisa boa essa terça-feira. Mayra, devolve os passarinhos daqui. Não tem um cantando. Eu soube que estão todos aí pela Universidade Federal do Maranhão. Isso não se faz, Mayra. Ai. Tem que controlar esses bichos aí. Meu filho, eu estou fora desses pássaros, apesar de gostar do canto dos pássaros, mas desses pássaros aí eu estou mantendo distância. Que os pássaros cantem, né, quando eles quiserem. Felipe, muitos pássaros continuam cantando, essa que é a verdade, né? Porque o debate da Band ainda repercute. Olha, veja, nós ainda estamos na bolha, né? Na verdade, a campanha mesmo ainda está sendo resolvida entre os políticos, imprensa, né? Apoiadores, financiadores, né? Porque dizem que é só o financiamento oficial. Alguém acredita nisso? Ninguém, né? Então, assim, ainda não furaram a bolha. Mas a questão é que quando essa bolha for furada, que é a partir do dia 16, que dizem que vai ter os confrontos, as pessoas vão realmente aparecer, a campanha vai para a rua, né? Aquela barulhada toda, aquela alegria. Saudade dos comícios, viu? O comício era bom, era uma diversão nas cidades, né? É uma pena, cada dia mais restringem esta festa democrática belíssima. Mas a questão é que ampla discussão para o próximo debate, né? Porque a falta do pré-candidato, né? Agora candidato, não sei se já registraram a ata, né? Eduardo Braide, causou muita confusão, muita cobrança, né? Claro, dos seus adversários. Os seus eleitores, até agora, pelo que a gente observa nas redes, né? Quando não é robô, porque todos usam robô, a verdade é essa, né? Não demonstram que sentiram falta dele no debate. Agora, as pessoas que querem um candidato consciente, com propostas, sim, sentiram a falta, né, do debate, não a falta de propostas. Digamos que teve figuras estranhas, teve figuras que surpreenderam e teve figuras que aprenderam como conduzir um processo de debate. Continua a confusão enquanto não tiver outro debate, meu caro Adalberto. É isso aí, né? Vamos ver como é que vão ser, como é que vai acontecer, né? Os próximos, né? Infelizmente, com ausências, né? Ausências, infelizmente. Mas isso é um fenômeno, né, Felipe, que acontece em outros estados também, não é só aqui. Bobagens, bobagem. Pois é, parece que estão esvaziando, e esses momentos aí que são extremamente decisivos, né, para aquelas pessoas, principalmente para aquelas pessoas que ainda não se decidiram sobre voto, perdem justamente esse momento, porque diminui o debate, as coisas que precisam ser trazidas à baila acabam não sendo exploradas com a devida profundidade, infelizmente. Felipe, vamos falar agora sobre manifestação do Ministério Público Eleitoral, sobre exclusão do irmão de Rildo. Vai ter ou não influências? Não sei, olha, o nome desse processo que o pessoal apelidou lá em Imperatriz é Nó de Judas, né? Que ontem mesmo nós falamos sobre isso. O mais interessante é que o irmão dele, Flamarion, que é vereador, né? Que tem
ampla possibilidade, por ter a estrutura do irmão, né, e por ter votos também seu, não vamos desconhecer a capacidade individual do vereador, recorreu ao Partido Verde estadual, a nível estadual, a resposta foi não. A nível federal, não. Mas a nível federal, o Partido Verde resolveu mandar para a federação, que eu não sei se é uma norma, se é de praxe, se é por gentileza. Ninguém soube explicar isso dentro do regimento. A questão é que o PT não quer o Flammarion, né? O PT quer manter o Flammarion fora do processo, não por causa de uma questão de que o Rildo abandonou, né, traiu, seja qual for a palavra que eles quiserem usar, isso é um problema deles. O governador Carlos Brandão. Não, é porque a Cricieli tem grande chance de se eleger sem o Flammarion. Apesar de que eu quero lembrar que muitas vezes o PT errou na sua conta do seu coeficiente eleitoral. Um dos casos mais conhecidos foi o da Iracema Vale, que era do PT, e chegaram a não permitir que ela fosse candidata pelo PT. Conclusão, ela foi a mais votada, podia ter puxado, né, 2 deputados para a Assembleia, e hoje ela é presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e, indiscutivelmente, uma das figuras que já está na história política desse Estado. Não sei se eles vão conseguir eleger a Cricieli, que é muito ativa, mas o que eu sei é que agora o Flammarion foi para a Justiça. E, claro, que a Justiça Eleitoral pediu ao Ministério Público que se apresente e diga que se ele tem direito ou não, se vão conseguir obrigar o PV a fazer chapa estadual. Vai ser um negócio esdrúxulo se isso acontecer, meu caro Adalberto. Felipe, se isso acontecer, ele vai entrar naquele flyerzinho de divulgação, junto com a Cricieli, com o Everton, com o Lula, com Orleans. Não, aí vai para o partido. Federação não junta todo mundo, não, porque eles nem se gostam, para ser sincero, entendeu? Se abraçam. Aquele flyer ali, ele é muito democrático. Pois é, né? A Cricieli gosta de causar, a verdade é essa, né? Essa menina é uma menina muito danada e fez aquele fly, botou o Lula junto com Orleans, não quis nem saber se direção estadual, nacional, foi se incomodar. Ela foi para cima e disse: eu sou do grupo de Carlos Brandão e vocês que fiquem aí procurando o que fazer da vida. Eu quero ser deputada estadual. Viva as mulheres, viva a ala feminina do PT, bom de briga, meu caro Adalberto. Felipe, indo agora para outra figura da nossa política aqui, que é o Simplício Araújo, né, que nas redes sociais tem se revelado um exímio comentarista político também, né? Só que tem alguma coisa aí de alguma maldade ou infantilidade que você está perguntando sobre criar fatos sem provas? Houve rompimento de Brandão com Rosiana e o Everton? Olha, se estivesse na rede, eu até diria que foi pirata que colocou, né, que foi enxertado. Não, eu tenho uma relação muito antiga, né, com todos os políticos e não deixaria de ter com este candidato. A grande verdade, né, é que o Simplício ontem à noite mandou um vídeo que ele fez dizendo que tinha acabado de saber que já começava a romper as relações de Rosiana com o Everton, né? Que ele soube por terceiros. Aí eu, mais do que calmamente, mandei uma mensagem para ele perguntando, né, de onde ele tinha tirado isso, qual era a prova que ele tinha para estar divulgando essa notícia.
Automaticamente mandei para o governador, enviei para a Rosiana, para o Everton, para o Orleans, não é verdade? E todo mundo achou graça, né? Porque a resposta que veio de lá é que eles tinham mais o que fazer do que ficar se incomodando com o Simplício. Mas há uma questão que tem que ser levada em conta. Esse tipo de atitude, se não sendo verdadeira, né, até porque ele é de uma intimidade eleitoral, né, como é que ele vai? Será que ele tem alguma gravação? Será que ele tem alguma notícia, né, de fato, de um rompimento? A questão é que ninguém deu bola para Simplício Araújo, que hoje poderia estar tentando ser, ao menos, deputado estadual. Quis crescer muito, primeiro governador, depois senador, e me parece que ficou no vácuo, meu caro Adalberto. Uma pena, admiro muito o Simplício Araújo, mas é importante que ele pare de fazer esse tipo de coisa, porque faz mal ao processo democrático, meu caro Adalberto. Felipe, indo radicalmente para outro assunto, falar sobre o SUS, né, e os tratamentos de câncer. Eles estão sendo cumpridos aí no prazo legal? Olha, eu tenho muito cuidado, né, quando a questão é câncer. Eu tive um câncer muito forte, Deus foi muito generoso comigo, né? Até porque me avisou antes de eu ter o câncer, né? 2 anos antes eu já estava lá fazendo tratamento, vamos dizer, não é um tratamento, mas eu estava me preparando e fazendo exames, e quando o câncer veio, em 60 dias nós resolvemos essa questão, graças a Deus. Mas a questão é que a senadora é ótimo, a deputada Rosiana Sarney, candidata ao Senado novamente, né, apresentou um projeto de lei que obriga, né, o SUS a cumprir o tratamento de câncer no prazo legal. Eu fiquei me perguntando, mas não é obrigado já a cumprir no prazo legal? Tanto na questão da medicina, como na questão estrutural do Poder Executivo, como também na lei, não ampara, né? A Constituição não ampara esse tipo de tratamento. Eu realmente não consegui entender, mas ela está numa luta de mais um câncer, né? Rosiana é uma Highlander, indiscutível. Só que ficou esta pergunta, né? Vai precisar de mais uma lei, né, para ser cumprido os processos de acesso e de aplicação dos tratamentos de câncer para a população brasileira? Com a palavra Rosiana Sarney. Eu realmente gostaria de entender. Agora, quem tem um SUS, meu amigo, é só brasileiro, porque o resto do mundo fala mal do Brasil, mas vai lá, quebre um pezinho, dê uma torção lá fora para você ver se o Estado cuida de você. A verdade é essa. Viva o SUS, meu caro Adalberto. Agora, Felipe, será que falam mal mesmo do Brasil para fora aí? Será que isso aí não é aquela velha síndrome de vira-lata? Porque turisticamente somos um país belíssimo, de atrativos, belezas naturais, somos ricos em vários recursos. Será que falam mal mesmo? Eu tenho essa dúvida. Mas você não precisa responder, é só uma pergunta retórica mesmo. Vamos falar, você precisa falar agora sobre Hugo Mota, né? Que Flávio Bolsonaro, a gente sabe que está lá com um pé em um barco, depois em outro, não sabe se afunda ou se volta, e enfim, Hugo Mota está nos braços de Lula. Meu Deus do céu, olha, que vergonha, né? Que vergonha de comportamento. Um dia desse estava tentando de todo jeito, né? Junto com aquele Alcolumbre, que é um fenômeno do que nós não precisamos nesse país, mas vemos o tempo todo na política brasileira,
colocando as pautas bombas de bilhões, né, sendo colocado em votação para prejudicar o povo brasileiro, não o governo Lula, entende? Fazendo aquelas pautas ridículas de a maioridade penal, quando nem eles conseguem resolver o problema da criança e do adolescente nesse país. E esse rapaz que vem de uma família, né? Eu, inclusive, morei na cidade que eles têm um reduto, que eles têm um feudo, não um reduto, feudo, porque é uma família feudal lá, que é Patos, na Paraíba. Na década de 80 eu morei lá. Patos é 40 graus na sombra e mata para ver o tombo, meu amigo. É a terceira cidade da Paraíba, mas continua, né, aquela coisa do sertão brabo. A questão é que o Hugo Mota, todo engomado, agora quer ser o melhor amigo de infância do Lula. Me poupem, pelo amor de Deus, né? Nós precisamos de gente digna, nós precisamos de políticos sérios, pessoas que engrandeçam este país. Não é somente a política. A política por si só, infelizmente, não tem nada para nós escrevermos para o futuro, meu caro Adalberto. O vai e vem da política, né? É praticamente um bumerangue, um ioiô da vida, né? E a gente tem que ficar, aliás, os políticos precisam ficar atentos, a gente também, né? Porque uma hora vai, outra vem, e aí que fica, né? A questão tem sempre o mundo dá voltas, resumindo, né? Felipe, agora para a gente finalizar, falar aqui sobre os 54 dias, né, que faltam para esse primeiro turno das eleições. Aí quando vai ficar aquela história daquele golpe jurídico aqui no Maranhão? Já tem aí alguma estimativa? Olha, tem 3 anos que tem essa estimativa, né? Todo dia os ginistas dizem que vai ter o golpe. Eu quero lembrar que quem derruba um governador nunca mais sai do pensamento popular, porque a população aceita tudo, mas não tirarem uma pessoa que eles votaram, como foi o caso do Jackson. Eu volto a lembrar, porque é muito importante, que a partir do dia que tiraram o Jacques foi o começo do fim da era Sarney. A família Sarney simplesmente evaporou depois que fizeram aquela maldade absurda e jurídica, né, de Eros Grau. Lembra daquele... A gente não conseguia nem ver ele de tanto cabelo e tanta barba que tinha aquele cidadão. Ele me causava asco, sinceramente, pelo seu comportamento, não pela sua fisionomia, cada um faz como quer. Mas a questão é que continua essa história. Um dia desse mesmo, o deputado Carlos Lula, né, veio com essa história. Ontem vieram com essa história. Olha, vai ser essa semana. Semana passada também foi, na retrasada também foi e tudo mais. Parem com isso. Vão para a disputa. Né? Se vocês são bons mesmo, se a população quer vocês, pois então mostrem que vocês são competentes, que vocês fizeram um grande mandato, que o legado de Flávio Dino serve para eleger alguém. Por enquanto, eu só tenho certeza de uma coisa: os outros estão tomando o lugar dos dinistas, enquanto eles continuam com essa história de tirar o governador Carlos Brandão à força do Palácio dos Leões. Não façam isso. A história de vocês está sendo marcada, a história de vocês está sendo escrita, meu caro Adalberto Maire Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade. Muito obrigado, Felipe Clã, aqui com a gente. Amanhã, de volta, quarta-feira, claro, com mais análise política. Um bom dia. Bom dia. Mayra Nogueira, vamos de dica saudável. Olha, em seguida tem Sobre Elas com Mayra Nogueira. Rapidinho. Dica saudável. A água de coco é uma bebida refrescante